Bom dia a todos que estão conosco aqui, nos acompanhando em mais um seminário do Observatório da Inovação e Competitividade da USP. Eu sou Laura Parente, que coordeno os seminários do Observatório. E hoje eu estou abrindo mais um evento em que nós contamos com a presença da professora Marli Monteiro de Carvalho. A professora Marli, ela é livre docente do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, onde ela leciona desde 1992. Toda a formação dela é na área de engenharia de produção, inicialmente a graduação em São Carlos, na USP de São Carlos, e, posteriormente, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, e ela fez também um pós-doc na Escola Politécnica de Milão. Hoje a professora Marli vai conversar conosco sobre gestão de projetos de inovação. Como sempre, nós teremos aproximadamente 40 minutos de apresentação por parte da professora Marli, e, na sequência, nós abrimos para debates com o nosso público. As questões podem ser apresentadas tanto por quem está aqui no auditório do IEA, como por internet, através do e-mail iearesponde@usp.br. Eu vou repetir o endereço de e-mail, é iearesponde@usp.br. Para quem quiser mandar as perguntas por e-mail, eu peço que não esperem o fim da apresentação e que procurem encaminhar os e-mails já ao longo da apresentação, para a gente ter mais chance deles chegarem a tempo de nós repassarmos as questões à professora Marli. Então, muito obrigada, professora Marli. Obrigada, Laura. Prazer estar aqui com vocês hoje, no horário de almoço, né? Então, todo mundo aí sacrificando a fome um pouquinho para discutir um pouquinho de gestão de projetos. Eu pensei em alguns trabalhos que já estão numa fase assim de submissão e que têm alguns resultados já do pessoal lá do nosso grupo, que é um laboratório de gestão de projetos. Vou falar um pouquinho de trabalhos que têm uma abordagem contingencial e que aí sim a gente consiga ver o que distingue, por exemplo, gestão de projetos tradicionais, de projetos de inovação, o que a gente pode pensar nesse sentido. Bom, nós vamos falar aqui um pouquinho da motivação aí do laboratório, por que a gente abriu o laboratório, vai falar um pouquinho do modelo de referência, que tem bastante gente trabalhando, além desses 3 trabalhos que eu vou apresentar. Vamos falar um pouquinho também dessas 3 pesquisas. Então, uma aborda mais a questão de gestão de risco e o impacto disso no resultado do sucesso de projetos, o impacto de investimentos em gestão de projeto no sucesso, e aí alguns fatores críticos de projeto em projetos do setor de varejo, portanto, serviços. E aí vamos fazer aí uma síntese do que a gente achou e que a gente está investindo para o futuro. Bom, aqui é um dado, né? Todo mundo conhece aquela curva do PMI, né? De crescimento de número de profissionais certificados, PMP. E aqui eu peguei, então, só para uma provocação, que é o número de artigos publicados em uma única base de dados, que é a ISI Web of Science. Essa base, a gente pode ter uma ideia de que o crescimento é quase tão exponencial quanto o crescimento de profissionais certificados. Se a gente multiplicar isso por outras tantas bases, como Scopus, Intersciences, Taylor & Francis e outras tantas, a gente pode ter uma ideia do quanto tem se preocupado com a gestão de projetos e o quanto isso é emergente, né? Porque a gente tem aqui, na década de 80, por exemplo, tiveram 182 artigos que trataram aí sobre o tema. Quem tem se preocupado mais com esse assunto, então, são as engenharias, o pessoal de administração e gestão de operações, e aí, em terceiro lugar, mas com uma produção que tem sido responsável por boa parte desse crescimento aqui, o pessoal de tecnologia da informação. Analisando um pouco essa literatura mais acadêmica sobre gestão de projetos, a gente vê que, num primeiro momento, tem uma preocupação muito grande com consolidação de práticas, um foco muito grande em ferramentas, técnicas de gestão de projetos. A unidade de análise das pesquisas, em geral, é o projeto e não a organização.
Num segundo momento, a gente vê uma preocupação maior de entender a questão de gestão de projetos, mas também numa perspectiva estratégica, discussão sobre gestão de portfólio, alinhamento estratégico da dimensão projeto, e toda uma parte mais que envolve organização, né? Então, estrutura, impacto das competências aí na gestão de projetos. O que eu pensei para a gente falar um pouquinho hoje? A questão dos modelos contingenciais de gestão de projeto. O quanto as tipologias podem afetar a gestão de projeto e quanto a gente deve considerar isso como uma variável quando a gente vai estudar a disciplina de gestão de projetos. Bom, a gente trabalha com um modelo de referência que envolve desde boas práticas de gestão de projetos, passando por questões mais organizacionais, como maturidade, competências em gestão de projeto, a gestão de portfólio. Vocês já tiveram aqui um orientado do nosso grupo, o meu orientado de doutorado, André Ferrarese, falou um pouquinho do gestão de portfólio na Mali, e ele está pesquisando a questão de gestão de portfólio, por exemplo, na fase mais embrionária, que é como é que a gente gere o portfólio do Fuse Front-End, que são os projetos ainda pré-competitivos, onde a gente está gerando competências, etc. Então, eu tenho hoje 3 ou 4 alunos de doutorado trabalhando com gestão de portfólio nessa dimensão mais estratégica. Hoje eu vou falar de uns trabalhos recentes que saíram aqui mais na base da pirâmide, aí, nas práticas. Para todos esses trabalhos que a gente fez, tentando entender aí a gestão de projetos e o impacto disso em portfólio, no resultado dos projetos, a gente usou como modelo de referência, né, alguns parâmetros que a gente chamou de fatores críticos de sucesso, e aí a gente blocou dependendo do objeto da pesquisa, e resultado em projeto a gente procurou ver em várias perspectivas. E aí a gente vai discutir que a gente tem uma amarração, a hora que a gente vai para campo, em conseguir testar todas as perspectivas de sucesso em projeto, porque, em geral, o dado disponível são dados de eficiência e não outros parâmetros de sucesso em projeto. E aí, é claro, a gente estudou aqui alguns aspectos de caracterização e tipologia de projetos. Aqui a gente citou algumas que os alunos estão trabalhando em seus projetos de pesquisa, né? Então, o modelo de diamante, que é do Shen Herdivis, que são 2 pesquisadores israelenses, eles publicaram um livro pela Harvard em 2007, em que eles apresentam esse modelo de diamante, que tem 4 dimensões, mas, na verdade, eles vêm gestando esse modelo desde 1996, na primeira publicação deles sobre uma abordagem contingencial de projetos, em que eles usavam, basicamente, uma dessas dimensões, que é a de tecnologia. Tá? A gente tem usado também algumas pesquisas na área de ágil e tradicional, uma outra tipologia, que é projetos soft e hard, que você tenta ver uma série de parâmetros. Ela é mais complexa, porque ela tem quase 15 parâmetros para você conseguir classificar nessas 2 tipologias. Então, para tratar empiricamente, a gente só tem conseguido fazer em estudos de caso, né? E um modelo que a gente está trabalhando de análise contingencial, que o que diferencia, basicamente, dos outros é essa questão do impacto, em que a gente avalia também a questão de projetos que têm um grande impacto, tanto ambiental como social, o que isso impacta para dentro, para a gestão. Bom, dificuldade de fazer uma relação causal nos projetos de pesquisa com sucesso. O que é sucesso de projeto? Né? Tradicionalmente, se usa o triângulo de ferro, prazo, custo, escopo, qualidade, como parâmetros para determinar o sucesso. Isso está no âmbito que a gente fala de eficiência, né, no âmbito da gestão. Mas eu posso ter todos esses aspectos e o projeto ser um fracasso de mercado, ele não tem impacto nenhum em termos de geração de conhecimento, competência, novas patentes para a organização. Então, quando a gente fala em sucesso, tem uma perspectiva que é temporal, enquanto o projeto está sendo executado. A gente tem uma perspectiva de longo prazo, que é quando a gente consegue vislumbrar já esse sucesso de mercado, esse sucesso em termos de novas tecnologias e competências que ele criou.
Né? Se a gente perguntar também se esse projeto foi um sucesso para a equipe, a perspectiva é completamente diferente se a gente olhar ele comparativamente ao portfólio de projetos numa perspectiva da organização. Né? Então, para quem eu estou perguntando o que é projeto, né, que são os stakeholders que estão lá na frente, também tem uma diferença bastante brutal de o que eu espero daquele projeto, o que seria sucesso para aquele projeto. Né? E, quando eu estou falando aqui, né, mais em eficiência, eu estou pensando aí nos resultados e no uso eficiente dos recursos, e quando eu estou falando em eficácia, eu estou pensando aí no impacto para a organização daquele projeto. Então, a gente tem visto aqui uma preocupação grande de entender projeto de várias perspectivas. Né? Então, a tradicional perspectiva de eficiência, que é o triângulo de ferro, ela se mantém, ela é um parâmetro importante para a gestão, mas a literatura tem evoluído aí em termos do que a gente deve considerar para avaliar sucesso em projetos. Então, a primeira que incrementou, né, o triângulo de ferro foi a perspectiva dos clientes e de outros stakeholders, né, que apareceu aqui como uma perspectiva adicional ao triângulo de ferro, num primeiro momento, ali já na década de 80. Depois a gente teve uma preocupação aí com o impacto para o negócio, mas numa perspectiva presente, com o impacto, retorno sobre investimento, margens do projeto, etc., numa visão mais do que ele traria em termos de recurso para a organização no momento imediato em que ele ocorre. Depois, mais para frente, também uma proposição do Schenher e do Diver é entender o que esse projeto traz para o futuro da organização. Quais são as competências, quais são as capacidades, ele trouxe novas tecnologias, novas patentes, o que ele traz aqui para a organização. Né? E aí, mais recentemente, principalmente na literatura da área de projetos de construção civil, uma preocupação também grande em investigar o sucesso aí dos projetos também numa perspectiva socioambiental. Ainda está muito restrito na literatura de projetos de construção civil essa preocupação. Né? Aqui é uma analogia que a gente fez ao diagrama de Cano e das dimensões e perspectivas de sucesso em projeto. Né? Então, em geral, quando a gente não atinge os padrões do triângulo de ferro, a gente pode considerar que o projeto ele não teve aí sucesso, mas também eu não posso afirmar, né, que ele não teve fracasso, mas ele não posso afirmar que ele teve sucesso. Se eu conseguir entregar no prazo, no custo, no orçado, será que isso é suficiente para avaliar o projeto? Né? É suficiente para dizer que ele foi um fracasso, se ele estourou em tudo isso, mas não é suficiente para dizer que ele foi um sucesso. Né? Então, aí a gente fez analogia com os itens de desempenho do diagrama de Cano. Aqui a gente fez, nos itens aqui, a gente fez analogia de um incremento de benefício e desempenho linear. Né? Então, o quanto a gente investia aí no desempenho, tanto para clientes como para presente, no negócio presente, como para socioambiental, a gente vai ter aí um impacto em termos de sucesso do projeto. Né? Se o projeto for um fracasso, né, aqui tem um exemplo de vazamento, né, se a gente pensar no pré-sal e pensar, por exemplo, num vazamento ambiental que aconteça ali, né, e fizer uma estimativa a partir do vazamento do Golfo, a gente pode ver que pode ser um impacto negativo muito grande no projeto, capaz de zerar qualquer uma das outras dimensões. Nem todo projeto tem essa dimensão tão forte. Né? Por isso que a gente trabalha essas questões todas de forma contingencial. Né? Nem todas essas perspectivas estão presentes em todos os tipos de projeto. E o impacto para o negócio futuro, eu posso ter um projeto que terminou com todos os requisitos de eficiência, que ele trouxe resultado para o negócio presente, mas ele não gera nenhuma nova competência, nenhuma nova patente, etc. Eu não vou poder dizer que, se eu não atingir isso, ele foi um fracasso, mas, com certeza, ele não trouxe toda a plenitude que esse projeto poderia trazer para a organização, no sentido de ser um projeto de inovação e que traz novos achados. Bom, aqui está um pouquinho, né,
Ali parece um desenho bonitinho e esquemático, mas, na verdade, isso vem de uma varredura da literatura bastante grande, né? Aqui está cada um daqueles componentes, né? Então, desde o início, ali, qual que é o impacto para o negócio, o impacto futuro, quem falou sobre isso, que tipo de parâmetro avalia. Tem algumas métricas aqui que estão aqui dentro, é claro que vocês não conseguem ver, depois, quem sabe, olhando com mais calma, transparência aí, mas a ideia aqui é que vocês não leiam, mas é que todas aquelas perspectivas de sucesso têm uma rastreabilidade aí, se a gente olhar na literatura específica de gestão de projetos. E aí, quando a gente fala das variáveis X nos nossos modelos de pesquisa, a gente está falando dos fatores críticos de sucesso. Quais são os fatores que impactam significativamente naquelas perspectivas de resultado? Né? E em que contexto, em que tipo de projeto? Então, nossa modelagem sempre parte do princípio que, dependendo do tipo de projeto, as variáveis críticas vão ser diferentes. Tá? Por exemplo, saiu um artigo agora no final de 2010, no JOM, que para projetos de bens de capital, eles não acharam nenhum impacto significativo da questão da gestão da comunicação em projetos. Então, eles olharam um aspecto específico de um tipo de projeto e pegaram um fator crítico de sucesso que, em qualquer literatura que você fizer a varredura, aparece como um item destacado. Então, isso ressalta a importância de eu parar de dar regras específicas e entender que os contextos são todos relativos. Então, eu não tenho que fazer gestão de custo, gestão de comunicação, gestão de prazo, etc., da mesma forma e com a mesma intensidade em qualquer tipo de projeto. Então, essa é a ideia. A gente tem que buscar quais são as variáveis de entrada, os fatores críticos de sucesso, para um dado contexto específico, contingenciar a pesquisa. Aqui, de novo, eu não quero que vocês leiam, mas também aqui um pouquinho da rastreabilidade da literatura com os fatores críticos de sucesso, alguns autores que os citam. Bom, agora vamos mostrar um pouquinho do trabalho. O primeiro que eu vou mostrar é um survey que a gente fez numa primeira fase e numa segunda fase, análise documental, em projetos com foco em gestão de risco, né, que é um tema, com certeza, que impacta na gestão de projetos de inovação, dado que os projetos de inovação são caracterizados por aqueles que têm maior incerteza. Esses resultados que a gente vai mostrar, então, esse de gestão de risco é um survey que a gente fez junto com o pessoal do mestrado profissional da Uninove, né, e o professor Roque Rabechini Jr., que é o que coordena os alunos do lado de lá. Aí eu vou apresentar também parte dos resultados do Leandro na tese de doutorado, ele foi um orientado meu de doutorado, e a gente está trabalhando a parte contingencial, que é um pouquinho que eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui é um trabalho de uma mestranda na área de projetos de serviços. Então, vamos começar com gestão de risco. Então, essa aqui é um pouquinho da nossa amostra, né? Quem são aqui em termos de organização por faturamento, né? Então, a gente tem empresas aqui de grande porte na nossa amostra, predominantemente. Aqui, em termos de tipos de projeto, a gente usou, além de outros parâmetros, mas o que está aqui, que é o que tem mais afinidade com o tema dessa palestra, que são as classificações, segundo o Schenher da parte de tecnologia, né? Então, baixa, média, alta, super alta, e aqui a classificação dos projetos. Então, a gente vê que a gente tem uma concentração grande de projetos aqui que a gente fala de alta tecnologia e super alta tecnologia. Aqui um pouquinho dos dados da amostra, aqui em termos da característica dos projetos em termos de prazo e custo. Então, a gente vai ver aqui que os projetos, não necessariamente os projetos que são os mais de alta tecnologia e super alta, são os projetos de maior orçamento, né? Por exemplo, os projetos da classe C têm mediana de 900, enquanto os da classe B têm mediana aqui de 1 milhão.
né, o projeto que é dessa nossa amostra. O que quer dizer isso? A gente tem vários projetos aí do setor petroquímico que não têm inovação, mas são projetos bastante caros, por exemplo, né? Assim como projetos da área de química, que não são inovadores em termos de tecnologia que eles estão trabalhando, mas são projetos que envolvem muitas pessoas, muitos terceiros, e que, portanto, têm uma monta grande. Agora, em termos de prazo, sim, a gente vê que há uma correlação entre a intensidade de tecnologia e o prazo, né? Então, por exemplo, os projetos classificados como super alta tecnologia têm mediana aqui em 24 meses. Tá? Em termos de setor, a gente tem 17% do setor de construção, 16% química e petroquímica, 15% de tecnologia da informação e 10% manufatura, com uma grande concentração aí das montadoras, nesses 10%. Como é que foi a estrutura do survey? Primeiro, a gente fez uma rodada que era survey puro, com questionários baseados em percepção, respondidos com a presença de pesquisadores, mas respondido aí com base na percepção dos gerentes e membros da equipe. Nós conseguimos 415 respondentes. Desses 415, a gente perguntou àqueles que abririam os dados do seu sistema ERP, ou qual fosse ele, para a gente olhar os dados de desempenho do projeto. Desse, a gente conseguiu que 252 fornecessem os dados de desempenho, mas aí, infelizmente, o que eles tinham disponíveis era prazo e custo, né? Então, a relação, uns usavam análise de valor agregado, por exemplo, mas a maioria aí tinha uma fração que era o previsto e o realizado. Tá? Então, esses dados aqui a gente trabalhou também com uma variável original aí dos projetos. Aí a gente tratou esses dados, vamos ver alguns resultados aí. Bom, essa análise aqui, a primeira análise, a gente fez uma análise geral, né, da média, né, intensidade da média de gestão de risco, haviam várias questões associadas, e a média de resultado, né, para 5 parâmetros que a gente considerou de resultado. Essa aqui é a análise por tipo de projeto. A gente vê o quê? Que, em termos de intensidade de gestão de risco, né, aplicando aí o teste da mediana de Moody, a gente tem que, de fato, os projetos de maior tecnologia faziam mais uso de técnicas de gestão de risco. Mas, em termos de resultado, a gente não tinha uma diferença significativa aí segundo os vários tipos de projeto. Então, ou seja, primeiro resultado, os projetos com maior intensidade usam mais ferramentas de gestão de risco, que era um achado esperado, natural. Né? É claro que, se você imagina uma intensidade maior de gestão de risco, você imagina também um impacto melhor de resultado. Mas, por outro lado, se você olhar que projetos de alta e super alta tecnologia, eles enfrentam muita incerteza, isso pode ter mitigado um resultado que teria sido bem pior. Então, talvez isso seja um bom resultado, não haver diferença significativa. Tá? Aqui é uma análise de regressão simples, pegando aí média de gestão por média de resultado. Também a gente achou um alinhamento aí entre quanto maior a intensidade de gestão, maior o resultado obtido, aí pegando o indicador médio aí de todas as variáveis. Uma coisa que eu esqueci de falar na transparência anterior, que a gente olhou se havia diferença significativa para todos os parâmetros de resultado analisado. Né? Então, satisfação do cliente, custo, prazo. Por exemplo, a gente esperava que custo e prazo o resultado pudesse ser mais negativo para os de alta e super alta, né? Já a satisfação do cliente, outros parâmetros, a gente não tinha essa hipótese de origem, mas a gente não achou nenhuma diferença significativa para nenhum dos tipos de resultado que a gente analisou. Tá? Então, essa é a régua de regressão. Né? Só que isso é um dado médio, né? Um dado síntese de todas as ferramentas, processos que a gente analisou em face daqueles 5 tipos de resultado. Aí, depois, a gente pegou e passou para uma análise mais detalhada de todos os tipos de ferramenta, fez uma análise fatorial, uma regressão logística, fez uma análise
mais efetiva dos dados. Então, aquela foi uma primeira brincadeira aí no sentido agregado. Aquela primeira fase lá estava submetida num periódico nacional, essa segunda parte está submetida num periódico internacional. Essa segunda parte, então, a gente pegou todas as questões, né, tirou todas aquelas, né, para quem está aí trabalhando com abordagem quantitativa, então, aqueles que não dão pelo menos 0,6 de correlação, a gente tira, e aí esses são os que se deram correlacionados e como eles se agruparam na fatorial. Né? Então, a gente vê que, é claro, também esperado que o maior número de variáveis, tinham também mais questões, estão agrupadas aqui em processos, técnicas e ferramentas de gestão de risco. Tá? A gente tinha uma expectativa, no momento, de tentar separar as ferramentas e práticas dos processos, mas isso acabou se embolando aí em termos de estatística. Aí a gente tem um bloco aqui que, na primeira nominação, a gente chama de cuidados com as incertezas, e, na verdade, aqui era, a gente olhando mais a fundo os dados e tal, né, essas 3 questões que se correlacionaram nesse fator, tinham questões bastante relacionadas com o compartilhamento das incertezas com a equipe e demais stakeholders, e também de conhecimento, né, de mapeamento e conhecimento das incertezas ao longo do ciclo de vida. Depois a gente até renomeou esse fator para conhecimento e compartilhamento de incertezas. Aí, outro grupo que ficou conhecimento do negócio, a gente viu que várias questões que eram associadas ao quanto a equipe do projeto respondente conhecia em termos dos concorrentes, dos fornecedores, o ambiente de negócio que ele estava trabalhando, isso pareceu também ter um impacto positivo, a gente vai ver depois. Aqui, aí, os outros agrupamentos, essa aqui, basicamente, ficou estanque, com uma questão que era aquela qual conhecimento que o respondente tinha sobre as práticas de gestão de risco. Né? E aqui a gente tem um aspecto específico em termos de simulação também, que ficou isolado, não se agrupou lá com as ferramentas. Aqui, então, a gente tem o resultado da primeira hipótese, né, que a gente sempre usou a hipótese na negativa, mas, na verdade, aqui a gente esperava um impacto positivo e significante da gestão de risco no resultado dos projetos. Né? Então, a primeira tentativa foi aquela média e média, né, média de gestão e média de resultado. E aqui, então, a gente fez essa análise para os fatores. E aí a gente chegou à conclusão que apenas 3 fatores tinham impacto significativo, né, nas variáveis do projeto. Essa é uma das planilhas, mas a gente olhou aí, nesse caso, para custo e prazo. Né? A gente não conseguiu, para as demais variáveis, fazer esse tratamento. Então, o que a gente achou? A gente achou que, com 99% de confiança, né, que é um parâmetro bastante interessante, tanto o fator 2 como o fator 3 impactavam nos resultados. Então, a importância de você compartilhar aí, e ter toda a equipe e stakeholders, né, esse foi um fator que, isoladamente, deu um impacto bastante importante nos resultados. Eles traziam um impacto aí significativo e positivo no resultado dos projetos. Com um grau aí de significância um pouco menor, né, porque a gente obteve aqui um P de 0,052, a gente obteve, então, aí sim, os processos, práticas e técnicas de gestão de risco em projetos como significante. Os demais aspectos não se mostraram significantes no resultado dessa amostra que a gente trabalhou. Então, a gente não pode afirmar que eles têm impacto significativo. Aqui, então, a gente tem um pouquinho do estudo do impacto do tipo, né, no resultado do projeto. Então, a gente viu que, sim, de fato,
né, além de ter aquele impacto no maior intensidade de gestão, nos resultados, os projetos aí que têm o maior número de projetos entregue no prazo, o que também era esperado, são os projetos mais simples, né, de baixa tecnologia. E só que, em termos de atraso, o projeto tipo C, que é o de alta, superou o D, que é de super alta tecnologia, né, com maior número de atrasos. Aqui são algumas estatísticas descritivas, né? Então, a maioria da amostra se posicionou aqui em termos de resultado acima do regular, né? Então, aí a gente vê que tem que expurgar, sempre uma das restrições que a gente trabalha de percepção, né? O respondente tem dificuldade de eventualmente avaliar o seu projeto como um fracasso em várias perspectivas, né? Então, esses aqui são os 4 tipos de indicadores, depois a gente tinha um geral. Aqui, em termos de práticas, né? Então, aqui tem um detalhamento, né? Eu trouxe mais para vocês registrarem, porque, senão, se a gente discutir um a um, talvez não dê para a gente passar para os outros projetos. Então, aqui é práticas no geral, aqui tem a matrizes, né, de probabilidade e impacto, aqui a gente tem o uso de simulação, aqui a gente tem o uso de árvores de decisão. Então, a gente vê que o uso ainda é muito pequeno dessas ferramentas de gestão de risco. Aqui, basicamente, a gente está falando de análise qualitativa e quantitativa de risco. Em termos de processos, né, uma preocupação maior do que de práticas, principalmente na fase de identificação de risco e análise, né? Então, a parte de planejamento de resposta, monitoramento e controle, e a parte do próprio plano de gestão de risco, a gente vê também um posicionamento abaixo da média. E aqui a gente tem os dados isso aqui, desculpa o inglês, que a gente peguei de uma apresentação que a gente fez no Congresso. Então, aqui o quanto, para esses grupos de projeto, o quanto eles trocam aí, informações sobre as incertezas ao longo do ciclo de vida de projeto, entre os membros do time e aqui entre os stakeholders. A gente vê que é mais comum a discussão das principais questões de risco entre o time e a equipe do projeto do que com os stakeholders. E a gente viu lá no slide anterior que isso é um aspecto que tem um impacto bastante significativo nos resultados. Por quê? Talvez porque todo mundo trabalhe com a mesma perspectiva de resultado final do projeto, uma vez que a gente discute os problemas que têm acontecido, as incertezas, né, e como é que isso está sendo tratado ao longo do projeto. Bom, agora vamos falar um pouquinho da tese do Leandro. Essa tese foi feita, é o maior número de projetos, é um conjunto bastante grande, são mais de 1000 projetos que a gente analisou, pegamos dados de mais de 2000 projetos, mas eles se referem a uma única organização, é claro, uma organização de grande porte, onde o projeto é uma disciplina bastante importante, eles têm uma metodologia que só aqui no país já tem mais de uma década, e a gente pegou dados aqui do escritório da América Latina inteira. Então, a gente tem dados de projetos em 3 países. Então, esse aqui a gente partiu de um conjunto de dados de 2.851 projetos, e aí a gente foi depurando os dados, nem todos tinham todos os parâmetros de análise, e a gente chegou em 1.387 projetos em que a gente tinha todos os dados disponíveis. Aqui também alguns dados de estatística descritiva. Aqui o período, né, essa tese foi defendida em 2009, esse é o período de coleta de dados. A gente tem aqui o país de condução, então a maioria dos projetos são brasileiros, mas a gente tem um tanto expressivo aí de projetos argentinos e chilenos. E aqui a gente tem, então, por setor, né, a maioria dos projetos é do setor de energia, em segundo lugar, setor de medicina. Aqui um pouquinho da análise das variáveis X aí do nosso modelo, portanto, as variáveis de entrada, nossas variáveis independentes.
Tá? Então, aqui a gente tem análise dos tipos de projeto. Também aqui a gente usou, aqui a análise só está a parte de tecnologia, mas a gente tem outros parâmetros, como porte, número, tamanho de equipe, multidisciplinaridade da equipe, e tem outros dados que a gente está brincando também. Né? Então, aqui a gente tem já uma parcela diferente daquela amostra de gestão de risco, em que a gente tem projetos mesmo de super alta, uma monta pequena, mas a gente tem bastante projetos de alta tecnologia. Aqui a gente tem os dados aí do grau de implementação. Esse grau de implementação, como eles usam uma metodologia única, que passa por todos os processos e áreas de gestão de projetos, numa leitura customizada da empresa, a gente usou como régua esse próprio modelo de assessment que eles fazem, de avaliação de maturidade, que é feito por uma unidade externa à unidade que está sendo analisada. Então, a gente considerou que esse dado é bastante confiável e a gente usou esse dado, então, de porcentagem do grau de implementação de gestão de projeto para trabalhar aí a maturidade. Aqui a gente tem o número de profissionais certificados. Será que o que eu invisto em certificação profissional eu tenho como resultado de projeto? E investimento em treinamento e capacitação, especificamente na área de gestão de projeto. Né? Então, quanto eu gastei, e ver se todo esse pacote aí de investimento em implementação, de processos, ferramentas, técnicas de gestão de projeto, de treinamento e capacitação e de certificação profissional tem tido impacto aí naquele conjunto de 1.300 e poucos projetos. Aqui um pouquinho do resultado aí. De novo, aqui a gente conseguiu poucos parâmetros, de poucas perspectivas de sucesso em projeto. O que a gente tinha de dado que passava uma régua nesses 1.300 projetos era custo, prazo, e a gente tinha aqui um dado interessante, que era a performance financeira ou margem do projeto. Isso deu, pelo menos, para ver o prêmio de preço segundo, né, a intensidade de tecnologia, o que deu uma corzinha maior do que o tradicional prazo e custo. Então, aqui a gente tem análise por tipo de projeto. A gente está brincando agora, basicamente, com essa parte mais contingencial. A parte geral de impacto sobre o resultado geral, a gente já submeteu também. Então, agora, a gente chegou à conclusão aí que tanto o grau de implementação é maior para os projetos de alta e super alta tecnologia, né? E aqui também a gente achou que a capacitação em treinamento, o investimento em treinamento e capacitação é maior também para o conjunto de projetos de alta e super alta. Quer dizer, isso mostra uma dimensão mais estratégica da gestão de projeto para esse conjunto de projetos classificados como alta e super alta. Aqui, então, a gente tem também análise do número de profissionais certificados por categoria. Então, de novo, as categorias de projeto de maior tecnologia são aqueles que têm maior número de profissionais certificados. E esse último, então, será que os projetos de maior tecnologia trazem, de fato, um prêmio de preço, né, do que os projetos mais de prateleira? Também não há dúvida que a gente tem uma maior margem de contribuição nos projetos de alta e super alta tecnologia. Né? E isso segue bem uma distribuição de acordo com o grau de tecnologia do projeto. Bom, aqui a gente tem uma análise da variação de custo, né? Então, aqui a gente tem também uma distribuição que tem diferença significativa de acordo com o tipo de projeto, e para variação relativa de prazo, a gente também tem uma diferença significativa entre os vários tipos de projeto. Tá? Então, para esses dois parâmetros, a gente pode ver diferenças significativas. Além disso, o que mostra aqui? A gente tem, na parte de prazo, a gente tem um montante grande de projetos com atraso nas categorias A e B. Né? E a gente esperava que esse montante fosse maior nas categorias C e D. Então, o resultado mostrou uma lógica um pouquinho diferente do que a gente esperava.
termos de verificação das hipóteses, então a gente tinha a hipótese que o grau de utilização aí dos métodos através daquele índice de maturidade teria impacto, né? O investimento teria impacto, o número de PMPs teria impacto e a complexidade do projeto também teria impacto. Aí a gente fez análise para esses parâmetros todos, depois a gente fez uma análise de regressão, que eu não trouxe aqui, de regressão logística, para chegar aí a algumas equações para o tratamento aí desse conjunto de dados de sucesso e fracasso. Mas aqui, então, está o resultado das hipóteses, a gente conseguiu que todas têm influência positiva, né, no resultado aí uma boa notícia, se bem que eu participei de uma banca não faz muito tempo que chegou a conclusões um pouco distantes, né? Não especificamente nesses parâmetros, mas, por exemplo, não achou impacto significativo do PMO no resultado dos projetos, não achou impacto significativo da maturidade na maioria dos parâmetros de resultado, só achou para prazo. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado esses resultados de análise quantitativa. Por outro lado, não é todo dia que a gente tem 1.380 projetos para analisar, então é um dado bastante rico. Tá? Bom, esse último trabalho ele está aqui mais porque foi gerando uma frustração a gente não conseguir, nesses trabalhos de cunho mais quantitativo, passar uma régua em mais itens de desempenho do projeto do que os tradicionais. Se você, em alguns questionários, por exemplo, no primeiro de gestão de risco que a gente viu, foram colocados outros parâmetros de desempenho, mas a maioria dos respondentes afirmava que não tinha como responder. Né? Então, isso foi gerando uma certa angústia e a gente queria explorar outras dimensões de sucesso em projeto. Então, a gente foi para um estudo de caso, né, e também aqui a gente brincou com outra tipologia de projeto, a gente usou o modelinho do McFarland, impacto presente e futuro, porque, como é um projeto, são projetos na área de serviços de varejo, ficava muito estranho a gente usar a nomenclatura de tecnologia alta, super alta, etc. Né? Então, a gente fez uma análise, a gente pegou 43 projetos do escritório de projetos de uma grande empresa varejista, né? Esse é o grupo de pessoas entrevistadas. E a gente aqui não usou unicamente a dimensão de impacto social e ambiental e tentou explorar as outras dimensões de sucesso com os respondentes. Então, a gente usou aqui essa tipologia, que é baseada no McFarland, e a ideia era pegar os projetos que tinham, tratar os projetos que tinham impacto presente e futuro como os projetos mais estratégicos e, portanto, né, de maior intensidade aí estratégica. Aqui a gente fez uma análise geral do portfólio deles para ver como é que estava distribuído em alguns parâmetros. Esse é exemplo de um dos gráficos de bolha. A gente fez outras análises também para tentar entender o balanceamento dos projetos. Né? A gente vê que tem, aqui são projetos do tipo 1, esses aqui são projetos do tipo 3, e esses são projetos do tipo 2. Tá? E esse aqui é o quanto eu investir nesses projetos. Então, a gente vê que a gente tem investimentos grandes no projeto dos 3 tipos. Aí, para aqueles gerentes de projeto, a gente fez o questionário de fatores críticos, aí não com uma preocupação específica, mas tentando pegar a literatura típica de fatores críticos, que aparecem aspectos pontuais, né, como motivação da equipe, envolvimento do cliente, valor do projeto, definição do controle de escopo, e assim por diante, que são os itens que mais ocorrem na literatura de fatores críticos de sucesso, pegando o número de citações das referências. Né, e a gente viu, né, nas citações eles não aparecem nessa ordem, essa ordem é a ordem de importância que os respondentes deram. Então, a gente vê aqui que, para esse grupo aqui que trabalha com projetos do setor de varejo, eles colocam, né, a questão da motivação do cliente, da equipe e dos clientes e usuários como aspectos determinantes ali do sucesso do projeto. Então, a gente achou interessante que eles têm uma visão muito focada no cliente, e isso aparecia bastante nas entrevistas também. Opa!
Bom, aqui é a análise do desempenho agrupado, né, não por projeto, mas o desempenho em termos das 5 perspectivas de desempenho que a gente viu, só falta aí, então, a perspectiva socioambiental, né. Então, a gente tem, em termos de desempenho, que é esse cinza, a gente tem o melhor desempenho aqui em termos de impacto para o cliente e, em termos de importância, também como item mais valorizado por esse grupo de gerentes de 43 projetos. Né? Em segundo lugar, aí, a gente vai ter quase que empatado em termos de desempenho, impacto imediato para o negócio e preparação para o futuro. Né? Só que, em termos de importância, o impacto imediato pesa mais e perde também para a questão de eficiência. A questão de eficiência, depois que a gente colocar no diagrama de Cannon, a gente vai ver que está significativamente impactada pela criação do escritório de projetos. E talvez a gente tenha aí, não necessariamente, boas notícias para frente, até fazendo amarração com essa outra tese de doutorado que a gente viu. Então, a gente pôs aí no diagrama de Cannon esses resultados. Né? Então, a gente colocou aqui o desempenho e a gente viu que, depois da estruturação do escritório de gestão de projetos, as pessoas estão dando maior importância para que parâmetro? Que eles não davam antes. Eficiência. Né? Eles eram muito ligados em quê? Né? Impacto para o cliente e impacto para o negócio presente. E aí, qual foi a variável significativa que a implementação do escritório de projeto trouxe? Né? Trouxe uma preocupação maior, a gente vai ver aqui perspectiva futura, não sei se está aqui ou se eu deixei de fora. Está aqui. A gente vê que, aqui, em termos de desempenho e percepção, a gente vê a cobrança do escritório de gestão de projetos. A gente vê o quanto eles estão sendo impelidos a usarem práticas e ferramentas e se importar com a dimensão eficiência. E eles aqui a diferença nas outras dimensões, como são mais próximas, o desempenho do quanto eles acham que isso é importante. Tá? Então, a gente pode ter, talvez, um desvio de foco não necessariamente útil para essa organização a partir do momento que eles são muito cobrados pelo Triângulo de Ferro. Uma coisa que a gente viu naquele grupo de projetos de gestão de risco, naqueles 270 e poucos que a gente acompanhou mais de perto, que em vários daqueles projetos a gente tinha premiação por desempenho por cumprimento do Triângulo de Ferro. Ora, isso naturalmente gera uma aversão ao risco, porque se eu ganho meu bônus baseado em cumprir prazo-custo, a hora que eu tomo uma opção mais arriscada, naturalmente eu crio um trade-off negativo para prazo e custo, e eu perco meu bônus. Então, toda vez que você sinaliza com uma grande importância para a eficiência, você pode comprometer os outros resultados do sucesso do projeto. Bom, considerações finais. Esse é um conjunto grande de projetos, a gente ainda tem, para falar a verdade, a gente ainda está tratando muito desses dados. Com modelagem, agora a gente está usando modelagem de equações estruturais, tanto no de gestão de risco, como no de gestão, no impacto dos investimentos de maturidade, treinamento, etc. A gente está colocando no modelo de equações estruturais para conseguir analisar, quando se faz regressão logística, quando se faz esses testes de hipótese, acaba comparando muito para as variáveis. E no modelo de equações estruturais, a gente consegue relacionar eles de uma maneira mais efetiva. Então, em termos de achados, a gente tem boas notícias, né? Não são unânimes, como eu falei, tem outras pesquisas que não chegaram necessariamente a esse mesmo resultado, mas a gente chegou a conclusões de que, se eu invisto em gestão, se eu invisto em treinamento, em gestão de projetos, eu consigo um melhor resultado, sim. Né? E a gente conseguiu evidências empíricas disso, o que também é bastante interessante. Havia-se uma crença, uma percepção, uma vontade de que isso fosse verdade, até porque muitas empresas, inclusive a estudada, têm investido montas expressivas nessa temática. Né? Então, havia-se essa crença, mas agora tem alguns dados empíricos que ajudam a corroborar aí essa visão positiva. E a importância de tratar a questão de forma contingencial. Né? Há diferenças significativas em vários aspectos aí,
considerando os tipos de projeto. Olhando aqui, a gente olhou uma única classificação, que é a classificação pela dimensão de tecnologia. A gente está trabalhando nos projetos que a gente tem multidisciplinaridade, tem outros parâmetros interessantes, tamanho de equipe, etc., tipo de estrutura, para tentar ver o quanto isso também contingencia o resultado, né? Não trouxe aqui para vocês, mas a gente está brincando nisso. Limitações dos estudos, né? Então, a hora que você vai para o empírico é uma frustração, porque não tem o dado das outras perspectivas. O que se tem dado disponível e confiável, por exemplo, nos casos de você pegar direto das bases de dados, são os dados do Triângulo de Ferro, infelizmente. Deixa eu ver se eu já falei. Bom, as limitações, aqui a gente tem a visão aqui parcial de sucesso, então, a dificuldade de aferir sucesso em todas as dimensões, nas pesquisas de campo especificamente, em nenhum dos casos a amostra é probabilística. Então, a gente tem todas as limitações associadas a esse tipo de amostragem. E agora, então, a gente está trabalhando de uma forma mais integrada todos os parâmetros no modelo de equação estrutural, né, usando essas variáveis moderadoras. Esse, por exemplo, é o modelo de gestão de risco. A gente tem outro modelo também que mede maturidade, investimentos, etc. Tá? Então, a gente está usando um modelo de equações estruturais e o software que a gente está usando, esse Smart PLS, que vocês podem conseguir free, aí, pelo menos por um tempo. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês e jogar aqui na discussão. Tchau, obrigada. Bom, muito obrigada, Marli. Então, a gente abre agora as inscrições para perguntas e comentários. Se alguém tem. Então, primeiro o Mário, depois o Leonardo. Bom dia, sou Mário Salerno, aqui do Observatório, da Poli, colega da Marli. Marli, interessante, eu gosto dos estudos tipo survey. Eles têm todas as restrições que você falou, e mais umas 2.000, mas os qualitativos puros também têm, né? Então, isso. Então, acho que ter uma visão geral assim, eu acho sempre legal. Uma pergunta para fazer para você, e uma possível interpretação de um dado, se eu entendi. Então, vamos pelo dado. Se eu não me engano, você falou que os projetos de tecnologia mais alta, eles não tiveram problema de prazo. Foi isso? Não, eles não tiveram em um dos surveys, né? Isso, no primeiro que você mostrou. Isso. Aí eu comecei a pensar, bom, eu vou fazer um raciocínio, ver se bate com a tua... Tudo bem, não era esse o survey não vai responder isso, mas o teu conhecimento pode responder, ver se tem lógica. Os projetos de mais alta tecnologia, eles são mais incertos. Então, os gestores tenderiam a dar prazos mais largos, porque não sabem o que vai acontecer com eles, certo? Então, nesse sentido, eles têm mais aderência ao prazo pré-fixado. Tá? Então, minha hipótese foi essa, aí depois você comenta. E quando você mostrou os fatores críticos de sucesso, até que ponto você também não pode considerar que os fatores são também contingenciais? Ou seja, determinado tipo de fator crítico pega mais para determinada relação, digamos assim, projeto-instituição, né? Lógica da instituição versus lógica do projeto, do que outros. Então, essas são coisas que você queria. Vou começar pela segunda. Isso que você falou, a gente considerou desde o início. Tanto é que o que modera as variáveis de entrada com as variáveis de saída, que é o resultado, é tipologia. Então, tipologia faz a moderação. Então, não todos os fatores críticos têm impacto significativo nos resultados. Então, a gente considera isso em todos os projetos. Todos os projetos eu forço ter uma análise contingencial. O que varia é a tipologia que a gente adota. Né? Então, dependendo do tipo de pesquisa, por exemplo, aquela do setor de varejo, é uma abordagem tipológica diferente. Então, isso com certeza. E a gente tem visto, eu leio bastante, a maioria dos artigos que têm saído... Porque se pegar a literatura da década de 80 e 90, era prescritivo. Era aquele monte de fator e você tinha que
fazer todos eles. O que deu uma leitura muito prescritiva para a gestão de projetos. Os Body of Knowledge são guias de referência, não é para você usar aquilo tudo em todo o contexto. Mas essa literatura martelava muito isso como fatores críticos de sucesso e não contingenciava. E aí a gente tem, de 96 para cá, uma preocupação de contingenciar. Olha, não é assim, não. Né? Esses fatores críticos se aplicam em determinados contextos. Então, com certeza, para cada tipo de projeto, a gente pode ter listas muito diferentes de fatores críticos, que é um trabalho, que é uma outra pesquisa que a gente está fazendo, que aí pega toda aquela lista de fatores críticos de sucesso mais listados na literatura e tenta amarrar aí sim com o resultado de projeto. E estamos esbarrando de novo em todas as dificuldades empíricas, porque aí as listas são intermináveis de fatores críticos. Em todos esses trabalhos, a gente viu, né, por exemplo, a de gestão de risco, ela tem 3 itens, em geral, nas grandes listas de fatores críticos de sucesso que são associados com gestão de risco. Corresponde aí 3% dessas listas de citação. Então, a gente fez todo um trabalho só pegando isso, porque a gente achou que dá para entender uma dimensão mais a fundo. A hora que você passa uma régua com 500 fatores críticos de sucesso, fica mais difícil fazer análise, mas a gente está indo agora um pouquinho para essa abordagem. Está meio complicada a parte de campo. Quanto à questão do prazo, de fato, e isso dá para responder até pensando nos 200 e poucos projetos de gestão de risco que a gente conhece bem a fundo, e amarrar com a questão de compartilhar incertezas, nesses projetos onde há um grande compartilhamento, a gente vê que há uma renegociação das linhas de base, as famosas baseline dos projetos. Então, quando você vai acordando, né, você vai discutindo as incertezas, vendo o impacto disso no projeto e reacordando as baselines, a hora que o projeto acaba, né, essa rebaseline não era a inicial do projeto, do previsto, mas é a que foi negociada e é a que é considerada como sucesso. E é para ser assim, porque se eu congelo, imagina um projeto de inovação, que tradicionalmente, para congelar o conceito, eu demoro um tempo, e eu vou ter várias alterações de escopo, né? Outra coisa que as pessoas enxergam como negativa, alteração de escopo é negativa só quando o projeto é um contrato fechado e muito bem especificado. Né? Se eu pegar um projeto de inovação, alteração de escopo, em geral, é boa, não é um parâmetro para usar como um parâmetro ruim de projeto. Então, nesses projetos que a gente vê, foi renegociado dessa baseline. Então, a hora que eu falo que ele está no prazo, esse prazo foi revisitado, foi rediscutido ao longo do projeto. Né? Meu nome é Leonardo, eu faço doutorado com o professor Mário Salerno, sou do Observatório. Primeiramente, parabéns pela apresentação, Marli, parabéns pela pesquisa. Meu ponto é muito específico em 2 aspectos. Um é esse compartilhamento de incertezas, se é um desdobramento da sua pesquisa, e a partir daí vocês criaram essa categoria, porque na literatura de empreendedorismo, eles começam muito a trabalhar esse aspecto de gestão coletiva de incertezas. Incerteza extrapola a capacidade de uma equipe, uma empresa, é um conjunto de atores que fazem um acordo para determinada coisa acontecer. E o segundo é que eu estou fazendo uma pesquisa de natureza empírica, mais usando estudos de casos. Na prática, principalmente eu discuto mais empreendedorismo, os empreendedores têm muita dificuldade de separar o que é gestão de risco de gestão de incerteza. A situação é bem clara. Quando o gestor está em uma decisão em risco, ele sabe que ele está em risco. Agora, quando ele está sob uma situação sobre incerteza, ele não sabe se ele está sob incerteza ou se está em risco. E isso tem forte impacto, por exemplo, sobre técnicas de valuation, valor do projeto, tecnologia. Queria que você explorasse esses 2 pontos. Então, nós ficamos contentes quando deu esse agrupamento separado. Por quê? Porque, como você falou, a parte de gestão de risco, propriamente dito, pega um tipo de incerteza, que é variabilidade, que é a incerteza mais conhecida, né? Aquela que você pode usar parâmetros de probabilidade para aferir. E boa parte do que a gente vê em gestão de risco é focado nisso. E aí a gente pegou como referência, inclusive, para as questões, aquela gradação do Pickmeyer, que saiu na Management Science, sei lá. Incerteza imprevisível. Isso, aqueles 4 níveis. E as perguntas, que eram dos níveis abstratos, se agruparam separadas junto com as coisas de comunicação em gestão de risco. E a gente ficou muito contente com isso. Por quê? Porque tinha um monte de questões que são aquelas ferramentas e técnicas de gestão de risco que a gente vê lá, que agrupou naquele primeiro fator.
e elas se agruparam separadas. Elas podiam se agrupar junto, e aí a gente veria que não tem uma distinção pelo pessoal, pelos respondentes, dessa diferença. E, de fato, tem. Eles percebem isso, eles têm a angústia, né, de que, principalmente nos projetos de alta e super alta, a angústia de não dominar a informação necessária para converter essa incerteza em algo que seja risco e conseguir modelar é grande. E aí essa percepção é interessante. E se a gente for casar com a outra pesquisa, que o pessoal que trabalha no alto e super alto é o pessoal que tem uma melhor formação, né, eles sabem do que eles estão falando. Então, a gente ficou super contente de ter agrupado separado e esse ser mais significativo do que o anterior. Né? Foi um achado feliz. Vai. Eu gostaria de também fazer uma pergunta um pouco de alguém que tem menos contato com esse tema diretamente, mas me parece que talvez, por exemplo, para quem está diretamente na engenharia de produção, essa classificação dos níveis tecnológicos seja algo evidente, né? Mas, por exemplo, para mim não é, né? E aí eu gostaria de saber um pouco que tipo de classificação você tem, como é que você faz essa classificação nessa graduação dos níveis de tecnologia. E, por outro lado, alguns dos elementos que você traz da análise da gestão de projetos de inovação são similares a algo que eu conheço um pouco mais, que é a gestão de projetos em geral, né? Tanto é assim que você destaca no final que, quando você diz que quando a tendência a dar maior importância à eficiência, né, a esses elementos de eficiência, ele compromete, é incoerente com a questão dos elementos de risco. E, a meu ver, me parece que exatamente é isso que diferenciaria os projetos de inovação, ou seja, você está numa esfera de atuação em que você está trabalhando mais com essas questões de incerteza e risco, e que, portanto, isso deveria ser melhor dimensionado, valorizado, né, e não tanto eficiência, que é algo comum a qualquer tipo de projeto. Né? Ou seja, com isso eu estou trazendo uma discussão. O que é que diferenciaria, de fato, a gestão de um projeto de inovação da gestão de projetos em geral? Bom, com certeza a gestão de risco é uma delas, por isso que a gente até que eu dei mais destaque aqui na apresentação. Mas eu acho que tem outros parâmetros. Por exemplo, a gente está tratando aí a questão da multidisciplinaridade da equipe. E é uma tese que a gente tinha de que quanto mais multidisciplinar, mais alta tecnologia e super alta. E a gente está achando o contrário. Né? Então, equipes dedicadas de uma única área estão com um nível de super alta maior do que os níveis anteriores. E aí a explicação que a gente alguns deles a gente foi em estudo de caso, é que essa relação de algumas empresas aí de base tecnológica, que eles foram muito a fundo, geraram uma patente, e isso foi muito disciplinar, sim, no sentido de ir a fundo numa determinada disciplina do conhecimento. Então, esse é um dos pontos, não tenho ainda nada tratado para te trazer. Mas a gente está estudando outros parâmetros, por exemplo, tentando verificar outros itens clássicos de fatores críticos de sucesso, não tenho resultado, mas eu imagino que alguns outros parâmetros aí da nossa lista de gestão de projeto tem um impacto, que não só gestão de risco, tipo de equipe. Se você pegar aí também toda a parte de análise de qualidade de projeto, como é que eu estabeleço os requisitos, eu acho que deve ser um aspecto interessante. A gente tem visto pessoal que mexe com listas de requisitos através de sistemas de engenharia de requisitos ou engenharias de configurações. Parece que tem um impacto interessante em projetos mais complexos. A gente viu em alguns projetos da área de defesa, mas nada disso eu tenho bonitinho para te dar ainda em termos de resultado, né? São só percepções aí de pesquisa. Com relação à tipologia, a gente usou, inclusive, a definição dada pelo Schenrediver. A gente achou melhor usar como ele classifica a alta, super alta, deu, inclusive, os exemplos que tem no livro, para o pessoal poder responder isso de forma mais... A gente resolveu tirar um pouquinho do ruído de optar por uma tipologia que fosse nossa e usou a do Schenrediver. Então, foi um pouquinho do que a gente trabalhou em termos de tipologia. Bom,
Tá ótimo. Não sei se há alguma questão mais, ou comentários. Não? Bom, então eu queria agradecer a Marli a presença aqui com a gente hoje, essa apresentação dessa pesquisa, que eu acho que, sem dúvida, é importante, que abre caminhos, inclusive, como você chamou a atenção, para um detalhamento, para um aprofundamento de outros elementos, né, que demanda outra natureza de pesquisa, de estudos em profundidade de caso, e convidar para o nosso seminário da próxima semana, que também será com uma professora do Departamento de Engenharia de Produção da Poli, a professora Márcia Terra, que vai conversar conosco sobre algo que você tocou aqui rapidamente, quando fala da questão de varejo, né? Porque ela vai falar sobre servitização, a organização voltada para o valor do serviço, né? Uma outra abordagem dentro de inovação e competitividade. Muito obrigada a todos e muito obrigada novamente. Obrigada. Tchau. Eu esqueci de falar, mas quem tiver presente, tiver interesse nos livros do Observatório, nós temos